Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos a mais um diário de leitura do Ictus Podcast. Nós estamos lendo Os Irmãos Karamazov de Fyodor Dostoiévski e hoje entraremos no livro 9, A Investigação. Eu sou o Thiago André Monteiro, @vulgutan, e estou aqui com a Carol Simão para entrar num cenário mais Agatha Christiano, vamos dizer assim, né? Isso mesmo. Oi, pessoal, aqui é a Carol Simão, @somentecarol. E, poxa, eu gostei demais desses 3 capítulos que a gente leu e vamos comentar agora, porque é isso que o Thiago falou, me lembrou muito essa coisa de investigação criminal, e entre os detetives, investigadores, legistas, é disso que eu gosto, Brasil. E aí tem um monte de personagem novo chegando, né, Carol? Como se já não bastassem personagens. É que pensa assim, são as novas temporadas, entendeu? Então sempre tem o acréscimo de um novo personagem nas novas temporadas pra dar aquela movimentada, mas né? acho que é meio isso mesmo que você falou. O pior é que o capítulo 1, o início da carreira do funcionário Percotin. Eu falei, ixi, mais um personagem novo, mas não é um personagem novo, depois que eu me liguei que não era, né? É o Piotr Ilyich, o amigo lá do Dmitri, que acompanhou ele no bar lá, a gente acabou né? deixando. Exato, e a gente ficou naquela coisa, né? Como a gente seguiu o Dmitri, a gente não soube o que aconteceu, né? E esse primeiro capítulo fala muito sobre o ocorrido daquela noite. E me surpreendeu, hein? Eu tenho até uma... suspeita? Exato, não uma suspeita ruim. A gente vai falar agora e eu vou falar sobre isso. Eu achei assim... O capítulo abriu de um jeito que eu não esperava. Realmente eu não esperava que esse personagem voltasse pra história, não. E não só ele voltou, como ele tem um capítulo só dele, né? Então, e assim, também foi legal porque quando a gente leu o último livro, que foi basicamente sobre o Mitya, e a gente ficou sabendo que o Mitya bateu no Grigori, pra mim, depois que ele feriu o Grigori, ele já tinha ido encontrar o Piotr. E não foi o que aconteceu. Então, legal que vai começar a fechar essas lacunas que ficaram, né? Acho muito importante. E esse Piotr, é importante também dizer que ele é um homem muito bonito, tá bom? Por que é importante dizer isso? Daqui a pouco eu vou falar, daqui a pouco. A cena volta no tempo para o momento em que ele encontra o Piotr. Ele, o Dmitri, encontra o Piotr, né? E aí meio que vamos recontar da visão do Piotr. Na verdade, não é a hora que eles se encontram. É na hora em que eles se deixam. E o Piotr fala, e aí, vou pra casa do Fyodor, vou pra casa da Fênia. E aí ele tá naquela luta, pô, já é de madrugada, eu vou chegar aqui que nem um louco e vou dar maior escândalo aqui. Eu tenho que ver se o senhor tá vivo. Como assim, se eu tô vivo? Aí ele decide não ir visitar o Fyodor, né? Aí ele fala, não, eu vou atrás da Koklakova. Na verdade, ele pensa antes de ir na casa da Fênia, né? Ele vai na casa da Fênia porque quando a gente terminou a narrativa do Piotr, ele tava batendo no portão dela. É assim que abre esse capítulo, é verdade. E é assim que abre. E aí ele finalmente deixam ele entrar, né? Porque você imagina, né? Se fosse eu, caramba, ele é amigo do Dmitri. E a Fênia sabia que ele era amigo do Dmitri porque ela viu os dois juntos lá na taverna. E o Dmitri tinha meio que quase matado ela, né? Então, eu não deixaria ele entrar, não. Mas ela não deixou. Ele entrou, o porteiro deixou. Não, depois que... sim, o porteiro deixou entrar, mas ela só quis conversar com ele se o porteiro ficasse presente. E aí ele conta, na verdade ela conta que o Dmitri saiu com um pilão. E pra mim um pilão é aquele negócio que o povo amassa os grãos, né? Não, mas tem uns menores, né? Pro nosso contexto brasileiro aqui, eu cresci em casa com a minha mãe com um pilão de alho, por exemplo. Era um potinho e você esmagava o alho ali. Então eu acredito que tenha de tudo quanto é tamanho. Eu acho que o que ele pegou é um pouco menor do que esses pilão de grão, né? Mas é pesado. Mas maior do que o de alho. Deve ser um negócio, sei lá, tamanho de uma faca, talvez. Talvez. E aí a Fênia fala que ele saiu com esse pilão e que depois ele voltou. Isso foi novidade pra gente. Ele voltou com as mãos ensanguentadas. Não é novidade. Não, que ele voltou pra Fênia.
Porque quando a gente pegou, ele saiu do Grigori, que ele machucou o Grigori, e ele foi direto pra casa do Piotr. Foi o que a gente achava. Não, ele tentou ir atrás da Grutchenka. Por isso que ele foi atrás da Fênia, já teve essa cena. A Fênia que contou pra ele que ela tinha ido viajar, porque ele quase agride ela e tudo. Aliás, foi antes do pilão isso, né? Foi quando ele pegou o pilão isso. Então. Ah, é verdade. Exato. Olha. Ai, não, tudo bem. Pensei aqui que o meu raciocínio tava muito ruim. Não, era a minha vez tá de errar essa vez. Não, beleza. Eu li com sono nesse primeiro capítulo. Entendi. Bom, aí ele volta pra casa da Fênia e ela pergunta de quem é esse sangue. Aí ele fala, é sangue humano. Só que ele vai embora, e aí ele vai pra casa do Piotr. Isso o Piotr ainda fala, nossa, é verdade, ele chegou na minha casa todo ensanguentado, eu ajudei ele a se limpar, papapi, papapá. E aí o Piotr agradece e sai da casa da Fênia. E aí ele fala, putz, eu tenho que ir lá na casa do Fyodor. Mas ele nem me conhece, ele não sabe que eu sou, eu só vou lá... Ele não vou ser bem atendido. Pra onde eu vou? Pra Coca-Cola. Eu falei, putz, como é que ele vai pra casa da Coca-Cola? Eles não se conhecem nem nada, mas é porque ele lembra porque o Dmitri falou, ela que me deu dinheiro. E ele fala, tô na suspeita de que foi ela que pagou. Só que é de madrugada, ele tem esse incômodo de incomodar as pessoas de madrugada. Como é que eu vou chegar na casa de uma pessoa que eu mal conheço? Falou, me atende aí porque eu preciso saber se você deu dinheiro pra Cicrano. Realmente. E ela realmente não quer atender ele, né? Ele vai até a casa, ele explica, ele fala, olha, é muito urgente, eu preciso conversar com ela. A camareira vai por 2 vezes procurar ela e ela fica super irritada, fala que ela já tá de camisola, ela só joga assim um encharpe. Vai falar com ele, mas já preparada pra escorraçar ele, né? Mas como uma boa coroca, né, fofoqueira da história... A curiosidade feminina, né? Que legal essa história. Você tem que voltar pra me contar o que aconteceu. Nem que você tenha que me fazer os meus servos me sacudirem pra acordar. Mas eu duvido que eu vou conseguir dormir depois de uma informação dessas. Então, e aí chega aqui a minha especulação. O nome do capítulo é O Início da Carreira do Funcionário Percotin, não sei. É isso aí. Isso. É a carreira do Piotr. Uhum. E ele fala que ele trabalha ali. Quando ele fala ali, não é necessariamente na casa da Koklakova. Ele trabalha ali na cidade, né? Uhum. Ele deve ser um funcionário, se não público, pelo menos que ganha bem ou que tem uma boa posição. Uhum. Isso muito atrai os olhos da Koklakova. Eu não entendi muito dessa velha ainda, sabia? Então, eu tenho 2 especulações perante essa informação de que ele é bonito, e ele é jovem, ele é educado, é bem vestido, e papapi, papapá. A Koklakova, ela é uma viúva nova, e também esse capítulo fala muito disso. E ele também olha pra ela e fala, ela não é uma velha coroca aí e tal. Ou a Lisa. Ou a Lisa. Porque ela não gosta do Aliotia. É importante a gente deixar isso claro. Ela não gosta do Aliotia porque ele é um cara Amazov. Ela não gosta do Aliotia? Você tem certeza disso? Não gosta. Absoluta. Que quando o Aliotia foi lá na casa dela falar que gostava da Lisa, ela falou, não. E que ela até ouviu a conversa deles atrás da porta, etc e tal. E ela falou, eu sou mãe, eu tenho que me preocupar, blá, blá, blá. Eu sei que ela tentou afastar o Mitya do mundo, praticamente, né? Mandando ele lá pras minas, que acabou não rolando. Isso. Eu acho que ela só é fã do Ivan. Vamos ver. Guarda no bolso essa informação aí, quem sabe. Você joga mais fichas nela mesma ou na filha? Nela. É assim, eu acho que ela pode até tentar... É que eu já tô indo muito longe, eu sei. Eu acho que ela até pode tentar alguma coisa com a Lisa, mas que talvez ele se interesse por ela. Porque a Lisa tá super apaixonada pelo Aliotia. Como é que você vai desconstruir isso pra ela, né? Desde a infância, eles cresceram juntos. Por isso que eu falei, como é que ela não gosta? Eles cresceram juntos. Não, mas é aquela coisa, amigos, negócios à parte. Uma coisa é você ser amigo da minha filha, outra coisa é você ser marido dela. Enfim, ficou nesse início de carreira, papapá. E tenho certeza que esse personagem ele vai voltar com muito mais força e com muito mais influência. Até porque não fechou, né, a história dele. Sim. Muito pelo contrário, abriu, né, a história dele que não precisava ter aberto. Isso. Aliás, ele fala, né, o final do capítulo diz, entretanto, o narrador falando com a gente, né, entretanto eu não teria me estendido sobre esses detalhes tão insignificantes e casuais, que é esse apego, essa empolgação da Koklakova com o Piotr,
Se o excêntrico encontro que acabo de escrever entre um jovem funcionário e uma viúva ainda tão nova, aí tá a chave do negócio, Viu? não viesse a ser na sequência o ponto de partida de toda a carreira desse homem preciso e metódico. Carreira até hoje comentada com surpresa em nossa cidade e que nós também comentaremos, então volta. Exato. Talvez a parte depois de terminarmos a vasta história dos irmãos Karamazov. Vamos ver, né? E um pouquinho mais em cima, ele fala assim: ademais, a senhora Koklakova produzira nele, no Piotr, uma impressão muito agradável, que até mesmo atenuar um pouco a sua preocupação de ser envolvido em um caso tão vil. Então, pra quem entendeu, entendeu. E ainda termina esse parágrafo: os gostos variam, como se sabe. Viu? Tem gente que gosta de gordo, tem gente que gosta de magro, né? Exato. Então, pois é. Eu acho que os dois ainda vão ter aqui um romancezinho, ou ele vai se usar da posição dela pra subir aí na sociedade. Vai me surpreender se for isso, porque ele não me pareceu alguém de caráter duvidoso, não. Mas... não. Vamos ver. Isso mesmo. E só é importante dizer que antes ele queria muito conversar com ela, e depois ele não via a hora de ir embora, porque ela não parava de falar. Então, tem isso. E aí fica, não, tem que ir visitar o Fyodor, tem que ver lá, tem que ir e tal. Isso. Mas é importante também que ele chega perguntando, você deu dinheiro pro Dmitry? E aí ela conta toda a história, que ela deu uma medalhinha. E aí ele pede pra ele escrever um recado, né? Então escreve aí que você com suas não palavras. Deu dinheiro, né? Isso, e eu acho isso importante. É uma evidência, né? Porque, exatamente. E aí a gente pula pro capítulo 2, né, que é o alarme. E é isso que eu gosto dessas tramas policiais, porque as coisas vão se encaixando, e mudança entendeu? de cena, né? Na verdade, a gente vê que o Piotr, ele não vai lá na casa, ele vai direto lá na delegacia, vai na polícia, né? Isso. Na verdade, ele nem vai na polícia, ele vai na casa do chefe da polícia, né? Que não é o MM, é o MMM, né? Nossa. Mikhail Makarovich Makarov. Isso aí. Nunca mais. De primeira, hein? Pois é. E a gente agora vai conhecer um pouco sobre o chefe da polícia, né? Que ele é um viúvo. E ele mora com a sua filha, que também é viúva, e suas 2 netas. Chucrão, né? Essa é a definição dele. E já tinha dado a deixa, né? O autor já tinha mostrado pra gente que ele é todo exaltado. E aqui fala que ele não faz o trabalho dele nem de forma extraordinária, nem de forma preguiçosa. Ele só vive um dia de cada vez, fazendo dele, pronto, acabou. Ele sabe que tem uma legislação nova, mas ele não entende ela muito bem, e ele vai meio que aprendendo as coisas tudo na prática. São as novas tecnologias, Thiago, as novas tecnologias. Olha que eu não tinha pensado isso, mas é meio isso aí, né? Exato. E ele gosta muito de ser um bom anfitrião. Então, na casa dele sempre tem alguém. Seja pro almoço, seja pro jantar. Ele adora dar festa e reunião. E ele tem até uma sala de jogos com quadros na parede. É legal essa descrição, né? Porque ele faz aquela... constrói, né, aquela sala hollywoodiana e fala, todo mundo sabe que uma sala tem que ter essa decoração. É meio que o autor pedindo desculpas pela pieguice da cena, eu acho. E aqui fala que ele não é um homem rico, mas ele tem algumas posses. E ele não tá há muito tempo ali, né? Ele tá há uns 3 anos, né? Ele tá há pouco tempo. Pra cidade. E aí começam a aparecer outros personagens. O Hippolyte Kirilovich também foi de primeira, hein? Ele é o promotor. Esse não tinha aparecido ainda, né? Não, esse não. E ele só tá aqui nessa reunião porque a esposa dele tá com dor de dente. Ele quer fugir de casa. E ele não, ele não quer ficar ouvindo as lamúrias dela. Tá o médico também. O médico é o... Não é o Nikolai, né? O Nikolai é juiz de instrução. Que eu não sei o que é ser um juiz de instrução, então eu só li juiz. Pronto. Pronto. O médico é o Varvinsky, que ele é um jovem recém-chegado da capital. E ele teve honras na sua instrução e tal. E tem... Agora que eu fiquei na dúvida. É o juiz ou é o médico que é baixinho, com o nariz? Eita. Não, ele é baixinho.
e usa uns anéis nos dedos, Então, porque isso vai ser isso é importante. Eu passei batido e não acabei nem voltando, mas vamos encontrar agora. Isso é importante. Ó, esse Nikolai mesmo, ó, bem no finalzinho da página 510, ele fala, né? Esse jovem muito gentil, querido, né? Ele pertencia a um meio excelente, de ótima família. Fisicamente era baixo, frágil e delicado. Em seus magros dedos pálidos sempre brilhava anéis muito grandes. Que era o juiz. Olha que por causa desses anéis aí, eu coloquei ele como uma das possíveis opções de assassinato aí, sabia? Sério? Não sei por quê. Porque, ó, ele é um jovem juiz, ele chegou havia apenas 2 meses. Então ninguém na cidade sabe muito bem quem é esse cara aí. Tá. Entendi. E ele já tinha planejado há 3 dias ir até a casa do chefe de polícia, exatamente por ser aniversário da Olga. E ela não tinha dito isso pra ninguém, porque ela não queria dançar com ninguém. Uhum. Mas eu acho que ele tá interessado nela. Pode ser, né? Elas são viúvas as duas ou só solteiras? Não, elas só são solteiras, não tem dote e já terminaram seus estudos. E aqui elas estão falando que elas não são nem bonitas nem feias. Uhum. Não, tudo bem. Mas, enfim, a gente vai chegar na parte dos anéis daqui a pouco. Guarda. Tá bom. Beleza. Bom, termina então essa parte grande de descrição de personagens que eu não gosto muito, mas é necessário. E é o típico capítulo que você passa, ai que saco, mas depois você fica voltando 1000 vezes pra ficar ligando as pontas. Então guarda aí página 509, 510, se você tá lendo na edição da Martin Claret, porque essa página vai ser importante em algum momento. E nos deparamos com a chegada do Piotr. Só que quando o Piotr chega lá, ele tem uma impressão de que todo mundo já sabe o que aconteceu. De que aconteceu uma tragédia. E de fato sabiam, né? É. Porque aparece de volta a Marfa, né? A Marfa, esposa do Grigori, ela foi lá contar pra eles, desesperada e tal, e aí a gente descobre uma outra cena, voltando agora pra casa do Fyodor, pelos olhos da Marfa, contando o que aconteceu, que ela acordou com os gritos do Smerdyakov, que pra mim ainda é o suspeito principal, Carol. Ainda esse capítulo me fez ter, assim, bastante dúvida. Isso. Por causa do que o médico fala, mas pra frente então, a gente vai justamente dizer. Mas enfim, ela acorda, vê que o Smerdyakov tá lá deitado e gritando, todo epilético. E ela tem medo, né? Ela é uma coisa que deixa ela muito agoniada. Isso, o quarto ela não tá quer nem se aproximar. escuro, ela não consegue ver lá dentro, isso é importante. Aí ela vai atrás do Grigori pra ajudar, porque, enfim, o cara é pesado e precisa de um homem. E aí ela apalpa a cama, o Grigori não tá lá, e aí ela escuta uns grunhidos, vai ver que o portão tá aberto, e aí acha o Grigori se arrastando entre desmaio atrás de desmaio, falando, matou, reticências, matou seu pai, reticências, por que gritas, tola? Corre, chama, reticências. Até aí eu falei, bom, ou ele suspeita do Mitya, ou ele viu o Mitya, mas antes de seguir no capítulo, eu já pensei, porque assim, olha que legal que o autor traz. A hora que a Marfa tá descobrindo tudo que aconteceu, ouviu gemidos que pareciam vir de longe do jardim. Prestou atenção. Os gemidos se repetiam. Tornou-se evidente que eles vinham justamente do jardim. Senhor, é como Lisaveta Smerdyachaya, naquele dia, que é a vez em que a Lisaveta invadiu o jardim e deu à luz ao Smerdyakov. Isso. E se você voltar um pouquinho mais, a Lisaveta ela tá grávida porque ela foi estuprada, muito provavelmente, pelo Fyodor. E o Grigori foi um dos caras que falou, não foi o Fyodor, porque ele defendia o Fyodor, lembra? Tá. A sociedade foi em cima do Fyodor, o Grigori, como servo que gostava do senhor dele lá, foi um dos responsáveis para a sociedade aceitar que não foi o mestre dele lá, o Fyodor, quem estuprou a Lisaveta. Certo. Mas nada impede de que o Grigori saiba disso. Ou seja, quando o Grigori fala matou o seu pai, ele talvez saiba que é o Smerdyakov que matou. Só que ele não conseguiu falar. Eu vou ficar muito, muito chateada se o livro não nos der essa resposta. Mas são as migalhas que estão pelo caminho aí, eu tô pegando. Lembra que o pilão, que pode ser sim a arma do crime, ele foi jogado depois que o Dmitri agrediu o Grigori. Ele jogou o pilão e o pilão ficou no meio do caminho, ou da passagem, num lugar iluminado.
Tá. Ou seja, qualquer um que passasse ali veria facilmente a arma. Inclusive o Smerdjakov, que viu a oportunidade, pegou a própria arma, foi lá, matou o Fyodor, devolveu a arma no mesmo lugar, afinal de contas estava até suja de sangue do Grigori. E não tinha exame de DNA naquela época? Não tinha nada, voltou e fingiu que tava... Montou o cenário pra mãe acordar e encontrar tudo, fingindo que tava tendo um ataque epilético lá. Essa é a minha teoria. Encaixa bem, né? Encaixa e assim, o que me... Poxa, só tem uma coisa assim que eu não gosto, não na sua teoria, mas na narrativa, é que o Smerdjakov, em algum momento aqui, falou pro Dmitri, ou pro Elliot, eu não lembro agora, que ele poderia ter uma crise de epilepsia muito conveniente naquela noite. E, poxa, eu acho que isso foi um furo no roteiro, ou... Não entendi. Tipo, o autor deu a deixa, ó, vocês estão suspeitando aí do Dmitri, mas eu já tô deixando aqui a deixa que talvez seja o Smerdjakov. Ele ou ele dá tá fazendo pistas, a gente pensar. Você acha que entregou de mão beijada essa informação, é isso? Se foi o Smerdjakov, eu acho que entregou de mão beijada. Tá bom. Mas também, se o livro for pra um lado de não vou dizer quem é o assassino, ele precisa deixar pistas pra outros personagens, pra você ficar discutindo eternamente. Mas assim, obviamente que quem sou eu pra julgar Dostoiévski. Mas se depois da fala do médico, que a gente vai ter daqui a pouco, sobre o Smerdjakov, eu acho que seria o suficiente pra gente juntar as pistas. Acho. Posso estar totalmente enganada, entendeu? É como eu falei, um achado da minha pobre pessoa. Quem sou eu na fila do pão pra julgar Fyodor Dostoiévski? Mas tá bom. Eu aceito a sua... Isso. Tá. Que já não é quase não é muito suspeita não, né? Já é quase uma acusação. Bom, a Marfa vai atrás dos vizinhos, né? Pra ajudar ela. Isso. E também, de uma maneira muito suspeita, tem o Fomar, que é um vagabundo que por um acaso está dormindo na casa dela naquela noite. E que por um acaso o acesso é abrir o portão da casa e correr sem fôlego para os fundos para a casa da vizinha. Ou seja, o acesso é pelos portões dos fundos. Que é mais ou menos onde tudo aconteceu na minha cabeça, ou eu tô enganado. Então é mais um que pode estar, por sei lá, não tem motivo nenhum para ser ele, mas enfim. Mais um na conta aí. Eu sei que... Exato. Eles chegam, ajudam o Grigori, né? Levam ele até o quarto, passam água com vinagre na cabeça. Vê que o negócio tá feio ali, mas que, tipo, ele tá vivo. Acho que não tem chance dele morrer. E aí ela vai chamar o Fyodor, mas eles se deparam com a cena do assassinato dele, né? E eu achei interessante que os 3 vizinhos, né, que chegam, eles falam, não vamos entrar não na cena do crime. Pra não sujar a cena, né? E aqui ainda fala, pra gente não se comprometer ainda mais. Porque, olha, você imagina, hoje em dia a gente tem toda a ciência, né, a nosso favor, e se você realmente é uma pessoa inocente, de alguma forma, e não tô falando que a ciência é rápida, mas você pode ser inocentado ou não. Mas nesse tempo aqui, gente, se você é preso por um assassinato, já era, entendeu? Você vai pra Sibéria e ponto, acabou. Você não vai ter um advogado de defesa correndo atrás do seu caso. Não, ele é inocente e vou provar até o fim. Já era. É interessante que o Grigori, eu não lembro dele ter falado, olha, foi o Dmitri, né? Não que agrediu ele, que matou o Ref. Ele não fala nada. Sim. Mas é interessante que quando o Dmitri está fugindo, que o Grigori vê que é o Dmitri, lá no início. Ele grita parricida, né? Parricida. É verdade. Isso. Então, a gente também não sabe se, por acaso, foi Smerdjakov, se ele fez depois que ele percebeu que o Grigori estava desmaiado. Ele pensou, talvez o Dmitri aqui, o Grigori viu que foi o Dmitri que saiu daqui, então vou matar porque a culpa vai cair sobre o Dmitri. Talvez. Não dá pra saber. Eles vão até o comissário, chamam, explicam, o Fyodor está morto. Aí vem toda a comissão pra casa dele. E aí começa, né, as investigações. Aliás, antes das investigações, né, tem a cena que eles, antes dos policiais chegarem, veem lá o pilão pesado jogado na trilha, no meio do caminho do jardim bem à vista, e no chão um grande envelope de papel grosso, muito comum, com uma inscrição, um pequeno presente de 3.000 rublos para meu anjo Grutchenka, se ela quiser vir.
Para minha franguinha. Pra minha franguinha. O envelope estava aberto e vazio, o dinheiro tinha desaparecido, também foi encontrado no chão uma pequena fita rosa que envolvia o envelope. Eu não sei se essa fita rosa vai aparecer de volta ou não. É importante, né? Mas tá grifado aqui no meu livro. Isso mesmo. Aí vai lá pra Aí o casa Piotr, não, mas antes disso é importante falar que o Piotr falou que o Mitya tinha comentado que ia se suicidar. Ah, é? Ainda fala assim, nossa, então a gente tem que ir logo pra Mokroe, porque os suicídios desse tipo de gente sempre acontecem depois de uma grande festa. Aí eles citam até um caso correr. de um famoso lá da época que o cara fez exatamente isso. Aí eles mandam o Maverick. O Maverick era quem? Ah, é o outro, o mais calmo, que fica brigando com o cara da polícia. É o policial lá. bom, né? Isso. O Maverick, então, ele vai antes pra tentar evitar. Ele avisa só o dono da pousada lá, que inclusive explica por que ele mudou o jeito de ser quando ele vai encontrar o Dimitri, naquela parte que o Dimitri vai meio que pra sacada, assim. Isso. E ele esconde as armas do Dimitri, tanto que elas não apareceram mais mesmo, antes de realmente chegar toda a comitiva. Mas Exatamente. antes de virar o capítulo, aí tem a parte que eu preciso me apegar, né? O médico ficou na casa de Fyodor Pavlovich para fazer a autópsia, ok. De manhã. Mas interessado principalmente no estado de saúde do empregado Smerdyakov. Crises epiléticas tão violentas e longas, sucedendo-se sem parar por 48 horas, raramente ocorrem. Aí que eu já marquei fake do lado, né? Por isso pertence ao campo de investigação científica. E aí ele dá meio que uma sentença, né? Smerdyakov não viveria até amanhã. Vamos ver se o Smerdyakov vai morrer ou não. Não sabemos ainda. E se morrer, aí ferrou ainda mais pro Dimitri, né? Que aí não tem nem como ser questionado ou nada. É. Ó, eu vi aqui que o Maverick Mavrikievich, ele é o policial rural. Ele é o delegado da polícia rural. Uhum. E aí a gente começa o terceiro capítulo, né? As lágrimas de uma alma, a primeira lágrima, que é exatamente do ponto que a gente parou com o Dmitri e a Grutchenka. Que eles estavam ali, né, na cama, e aí os policiais entram, né, e acusam o Dmitri de assassinato, né, de ter assassinado o próprio pai. E aí aqui, de novo, a Grutchenka, né, toda atuante, atriz bela que ela é, digna de Hollywood. Você ainda tá na atuação dela? Você acha que não... Eu acho que tá tudo muito conveniente pra Mesmo ela. com ela falando, me leve presa junto com ele, ainda é cena. O polonês tá lá, o polonês ainda tá lá, e se ela quiser ela pode ir embora com ele, entendeu? Ah, mas ela se entregou totalmente aqui. A culpa também é minha, eu que fiquei jogando, fazendo joguinhos não só com ele, mas com o pai, eu tenho culpa, me leva presa também. Será que ela ia arriscar tudo isso na frente da polícia só por causa de uma cena? Acho. Ô, louco. Eu não gosto muito dela. Eu gosto, que ela assim, não é uma da boa personalidade. pessoa, nós já sabemos, né? Mas... Né? Eu gosto da personalidade dela. Acho que ela é uma mulher muito forte e que ela não tem medo de agir. Mas eu não sou muito fã dela, não. Uhum. Mas, enfim, separam os dois. E aí tem aquela cena, ainda fala que ela fica com os braços tentando carregar. Mas, ó, antes dessa ceninha da Grutchenka, já tem... Assim, eu assisti o J. Simpson lá, o caso do J. Simpson, e eu fiquei meio que do lado dele. Apesar de que no final eu mudei, tá? Do O.J., você tá falando? Do O.J. Eu falei, cara, tá muito estranho, que eu acho que não foi ele. Mas no fim eu achei que foi, depois, mas precisou do seriado inteiro pra eu mudar de opinião. Então... Só explica pro pessoal quem era o O.J. para as pessoas se o O.J. situarem. Simpson é um ex-jogador de futebol que supostamente matou a ex-mulher com o novo namorado dela, e ele foi inocentado, inclusive, pela justiça. É um caso real. Isso. E tem um seriado, acho que é Netflix, não tenho certeza. Na Netflix, muito legal, que vai contar tudo. E só pra vocês saberem, o advogado de defesa do O.J. Simpson... Um dos, né? Um dos. É o pai das Kardashians. Isso aí. Foi aí que a família Kardashian ganhou muita notoriedade. Uhum. Mas enfim, o caso é que no fim do seriado eu me convenci pra mim, porque o seriado mesmo não toma partido, de que o O.J. Simpson foi realmente o assassino. Minha opinião. Tá. Mas ao longo do processo,
todo eu fiquei pensando que não era ele. Eu tô dizendo isso é porque tô tentando construir um paralelo pra esse livro. Eu vou na defesa do Dmitri até algum momento que eu falar, não dá mais. Tudo bem? Eu acho que... Sim. Eu não concordo com o O.J. Simpson. Eu acho que desde o começo eu achei que ele era culpado e pronto, acabou. Não, tudo bem. Mas aqui, do Dmitri, eu entendi o seu paralelo. O Dmitri, eu acho que ele tá muito tranquilo. E ele é um cara muito sanguíneo, ele é um cara muito... Então, eu realmente acho que se ele matou o pai dele, ele não tava em sã consciência. Ele tava fora de si. Porque ele tava o tempo todo se culpando da morte, do sangue e tudo mais. Logo que chegam e falam, você matou seu pai, antes do showzinho da Grutchenka, ele diz, eu não sou culpado. Desse sangue eu não sou culpado. Do sangue do meu pai eu não sou culpado. Eu queria matá-lo, mas não sou culpado. Não fui eu. Essa é a primeira. E assim, ele tá falando com a polícia. Tá certo que ele é colérico e tudo mais. Sanguíneo, sei lá que. Ele é... Ele fala e depois pensa no que falou. Isso é bom pra ele nesse contexto. Porque ele acaba revelando a verdade. Na minha cabeça, ele tentasse esconder, ele não ia conseguir, sabe? Então ele fala, olha, pra polícia que ele foi acusado da morte do pai. Mas ele fala, esse não é o sangue que eu matei. Tipo, ninguém tinha falado do outro ainda. Do Grigori. E isso vai seguindo. Aí tem showzinho da Grutchenka e tal, certo? Certo. E aí falam, olha, fica tranquilo, porque... O Grigori, o senhor se preocupa inutilmente com o velho empregado Grigori. Saiba, ele está vivo, voltou a si, apesar dos graves ferimentos, blá, blá, blá. E aí o Mitya fala de novo. Ele está vivo, exclamou Mitya de repente, juntando as mãos. Todo o seu rosto se esclareceu. E aí é muito essa questão do autor conseguir colocar pra gente a descrição do interior até do personagem. A parte física dele... mostrando o que de fato acontece na alma. Senhor, eu vos agradeço por esse grande milagre que com minha oração concedeste a mim, pecador e vilão. Lembra que a gente falou, nossa, ele até orou e tal? E era isso, ele não queria ter... Ele estava muito incomodado por ter matado o Grigori. E ele viu, não matei... Não, e ele que tem até o momento que ele fala, né? Poxa, ele cuidou de mim, ele me deu banho quando eu tinha 3 anos e fui abandonado. Ele foi quase como um pai pra mim. Então, realmente, a gente percebe que ele não queria fazer mal pro Grigori, né? E mais do que isso, a hora que ele descobre isso, ele fala, bom, agora eu tô pleno, agora eu tô são de novo. Agora pensa, se um personagem todo explosivo, todo emoção, matou os dois... Ele não teria se aliviado do jeito que ele se aliviou ao descobrir que o segundo não morreu, mas o primeiro morreu, sabe? Sim. Dado que ele matou os dois. Por isso que eu acho que ele não matou. Aliás, a gente pulou a parte dos anéis, né? Mas é agora? É, na 516 antes. É verdade. Ó, o juiz, ele foi lá, né? Que era aquele magrinho Nikolai. E tal, isso. E ele tava conversando com o Dmitri. E aí, enfim, ele tá lá... Falando, e aí olha só que interessante. Mas Mitya, como se lembraria depois, e aí, como se lembraria depois, é porque tem ponte pro que vem, de alguma forma. De repente ficou muito interessado nos grandes anéis do juiz, um ornado de ametista, outro de uma pedra amarela brilhante, transparente e de tão belo brilho. Muito tempo depois ele se lembraria surpreso. Esses anéis atraíam irresistivelmente o seu olhar, mesmo durante todas essas horas de desespero durante o interrogatório, a ponto de ele, sem saber porquê, nunca conseguir tirar os olhos dos anéis, a ponto de jamais conseguir esquecer esses anéis totalmente estranhos à sua situação. Putz, cara, será que esse cara não roubou os anéis do Fyodor, sabe? Ele identificou os anéis do pai? Não sei. É um personagem novo, não só pra gente, mas pra cidade, né? Porque ele tá há pouco tempo. Então, realmente, a gente tem que prestar muita atenção nisso. E assim, o autor deu muita atenção para esses anéis. Muita mesmo. E ainda deu uma ponte muito forte para algo no livro que vai vir ainda. E a gente não sabe o que é. Mas guardem aí, página 516, é importante também. Isso aí. E aí o Dmitri pede para conversar com a Grutchenka, mas eles ficam, qual é, meu irmão? Você tá aqui no interrogatório e você quer falar com ela por quê? Ele, não, ela é minha noiva, vocês têm que entender. Ela fala que ela é a culpada, mas ela não é culpada de nada. Eu só preciso juntar aqui as minhas ideias. Aí eles... ele ficou tão empolgado que ele não matou ninguém, que ele precisava dividir isso com ela, é isso.
Isso. E aí o juiz só fica assim, bebe água, vai. Bebe mais um pouquinho d'água aí, que você tá bêbado. Ele, eu sei, eu tô um pouco ébrio mesmo, mas eu tô te falando de verdade. Eu não pretendo fugir e tal. E ele começa assim. E é interessante que o Maximov tá com a Grutchenko esse tempo todo, né? Esse Maximov. Ele tá tirando umas casquinhas, Carol, deixa ele. O Kalganov também aparece, fica com a Grutchenko. E aí acontece a tal cena. Também é importante dizer que eles levaram um escrivão pra falar da... Não, mas assim, aí fica, isso você não escreve. Aí eles falam, então, isso você pode escrever. É o que vai entrar pros autos, eu acho, né? Ai. Ó, mais uma situação aqui, que aí é o narrador onisciente falando pra gente. Mitya retirou as mãos do rosto e começou a rir. Seu olhar se tornou transparente. De repente, ele parecia inteiramente transformado. Toda a sua atitude também tinha mudado. Ele voltava a ser igual a todas essas outras pessoas, igual a esses velhos conhecidos. Agora tudo era igual à véspera, quando nada tinha acontecido ainda e eles tinham se encontrado em uma reunião social. Isso aí, ele tá calmo. Ele tá calmo. E aí que começa? Olha, vamos lá, senhor Dmitri. Por que você tá aqui? Por que a gente veio aqui? Porque você falou mais de uma vez que você ia matar teu pai. E teu pai tá morto. E aí? E ele fica, é verdade, eu falei várias vezes. Mas eu não queria matar, não. Mas eu falei, mas eu não queria. Mas eu falei. E aí ele fica nesse joguinho, né? Eu só falei, mas várias pessoas queriam matar ele. Eu também queria. Aí começa, é por causa da herança? Porque também sumiu os 3.000 rublos. Aí ele, mas ele me devia muito mais que 3. E ele pode realmente ter roubado esses 3.000 rublos. Isso. E a gente ainda não sabe se ele roubou, né? Eles perguntam se é ciúme, ele fala, não, é ciúme. É disputa de bens também? Não, é disputa de bem. E é isso aí. E fica nessa coisa, né? Eu acho realmente que o Dmitri tá muito tranquilo. Muito tranquilo. Principalmente quando uma pessoa tá bêbada, ela costuma ficar com a língua bem solta, né? Não sei, é verdade, Carol? Não sei, gente. É o que eu ouço. Mas, ó, de novo, vejam, senhores, o Dmitri falando, né? Vejam, senhores, eu não gostava da aparência dele, falando do pai, e a gente já sabe disso mesmo. Havia algo muito mal em sua aparência, em seu orgulho, em sua forma de pisar, em cima de tudo e do que há de mais sagrado. As suas zombarias, a sua impiedade eram repelentes, revoltantes. E isso fica muito, muito claro pra gente lá no começo, na primeira visita dele lá pro mestre Zósimo. A gente até tirou sarro disso, da caricatura que ele era. Isso. Mas agora ele está morto, eu penso diferente. Como assim diferente? Não de outra forma, mas lamento tê-lo odiá-lo tanto. O senhor sente remorsos? Não exatamente remorsos. Não escreva isso. Então, tá vendo? Eu mesmo, senhores, eu sou o mal. Eis a verdade. Eu mesmo não sou muito bom. Então não tinha direito de achá-lo repugnante. É isso. Isso os senhores podem escrever. E aí fala que ele ficou muito triste, né? Conforme ia respondendo as perguntas do juiz, ele ia ficando cada vez mais triste. Eu acho que vai caindo a ficha que o pai morreu, né? E nesse momento acontece o incidente inesperado, que é a cena da Grutchenko que eu tava falando. Que ela tá numa sala, 3 salas adiante da sala do interrogatório. E aí ela sai correndo e começa, Dmitri, ai, que desgraça sobre mim. Ela tá fazendo cena total pra mim, tá? Total. Porque ela acha que o Dmitri que matou, né? Sim. Porque, gente, poxa, quem que não acharia, né? O cara cantava a 4 ventos, chegou todo transtornado, cheio dos dinheiros, falando que ia se matar, era culpa, né? Enfim. E ainda assim, você acha que é cena, Carol? Eu não sei. Eu prefiro achar que sim, pra não... Não sei agora. Pra não ter que gostar dela? Não precisa gostar dela. Eu não gosto dela. Eu acho ela um mau caráter de força maior, assim. Mas... É chato, né? Mas é assim, talvez ela realmente esteja entregue ao Dmitri agora. Não sei. Não sei. Eu sei que aí, tipo, acalmam ela, levam ela lá pra baixo, ela fica com as filhas do dono da pousada. E aí o policial até fala pro Dmitri, fica calmo, eu te dou minha palavra que ela tá bem, que inclusive aquele certo. Policial revoltadinho, né? Que é bizarro, né? Mas enfim. O Mikhail. Pois é.
E aí ela começa, eu vou contigo até o fim do mundo, cada falso. Sei lá, Thiago, não sei. Eu acho que ela é muito conveniente. Ela não enganou todo mundo, não enganou a Coca-Cola, não enganou a Catarina lá. Nós, é. Você tá eu com também medo. acho. É isso. Exato. Será que ela matou o Fiodor? Acho que não, Não dá, né? Não tem espaço no tempo pra isso. A gente não pode descartar o Ivan também. Ele tá sumido. Pois é. E é isso. Aí depois que eles separam o casalzinho, levam ela lá pra baixo, o policial fala, olha, a gente tem que resolver muitas coisas aqui, Dimitri, então vamos retomar o interrogatório. E aí, beleza. Ele fala, tá bom, vamos lá, eu vou te contar tudo que tiver que contar. Mas vamos nos ater aos fatos, certo. né? Não Exato. Fiquem aí tentando entrar na minha vida pessoal, no meu coração. Eu sou um livro aberto, mas por favor me preservem disso. E ao diabo os detalhes, que pode ser bom ou ruim, né? Ele tá tentando usar isso pra esconder algo ou não. Exato. É isso. Eu gostei muito desses 3 capítulos. É muito interessante como um livro só, escrito pela mesma pessoa, pode ter tantas linhas de narrativa, né? Pode ter tantos livros dentro dele, né? Exato. E assim, é muito legal, porque, caramba, é um cara só escrevendo, né? Uhum. A gente ainda também não sabe quem é o narrador e duvido que a gente vai descobrir agora. Sei lá. Eu tô gostando, é só o que eu posso dizer. O interrogatório tá no meio, né? Então o próximo capítulo deve seguir a mesma toada aí, próximo dia de leitura. Acho que a gente já interagiu bem com esse conteúdo aqui. Não preciso dizer que tá muito empolgante. O sorriso da Carol, que era mais reticente, tá revelando isso. Nossa, a gente ouvindo os primeiros áudios, que desânimo. Mas eu lembro, eu não sei se foi no primeiro ou no segundo dia que eu viro e falo, nós não vamos desistir. Se é um clássico, ele é um clássico por uma razão e a gente vai até o fim com ele. E realmente valeu muito a pena continuar. Vamos parar agora, Carol? Cansou? Vamos trocar de livro, né? Agora que eu não paro, né? Nossa, já pensou se a gente faz os ouvintes chegarem até aqui e falam, então, pessoal, esse é o último episódio, a gente tá desistindo do livro, sigam sozinhos. Ia ser muita mancada. Tá bom, fiquem aí com a gente, como sempre. Temos o Telegram lá pra você conhecer a gente. Temos as formas de você ajudar a gente, tudo na descrição desse episódio. Deem atenção pra isso, por favor. Ninguém dá atenção pra isso, sabe? A gente precisa também de alguns recursos em algum contexto de vida aí, tá bom? E é isso. Até o próximo episódio, então, galera. Valeu, pessoal. A gente se ouve no próximo episódio. Até mais.